Você já teve algum pesadelo? Às vezes, pode ser que não tenha sido um pesadelo. A gente nunca sabe se a nossa cidade ou se a nossa casa é paranormal e se a gente está de fato seguro. Às vezes, não foi um pesadelo. Às vezes, pode ter sido uma interferência espiritual. E que comecem os relatos. Aceitação. Eu tenho sido visitado em sonhos por algumas entidades, mas por enquanto o único que se identificou foi o seu Joaquim. Eu pedi para que outros possam se apresentar para eu chamá-los pelos nomes. Eu sou evangélico, de uma família evangélica muito intolerante. Minha esposa, então, nem se fala. Sempre fui julgado por eles por ter um posicionamento diferente sobre as outras religiões. Sempre gostei de ouvir as pessoas que estão dentro de outra religião para mudar meus achismos. Sou líder de uma siderúrgica e nesse último ano vieram 2 colaboradores trabalhar na minha equipe que são assumidos da Umbanda e têm muito orgulho da religião. E com eles tive a oportunidade de entender um pouco sobre a Umbanda, que se for um terreiro do bem, não aceita fazer o mal. Porém, nesse último mês, todos os dias sonho com entidades, e isso está me matando, Pérola. Eu tenho sofrido tanto porque tudo que fui criado para achar que é demônio está me visitando toda noite, mas não me sinto mal quando sonho com eles. Às vezes, do nada, eu sinto aquele cheiro de café, fumo ou flor em casa e pergunto para minha esposa e só eu estou sentindo, e eu começo a achar que estou ficando maluco. Não durmo mais direito porque sei que quando durmo, eles aparecem para mim. Como eu disse, o único que tinha se apresentado por nome era o seu Joaquim, mas quem vem toda noite é uma moça de vestido preto e roxo, que sempre está me aconselhando, mas eu nunca lembro o que ela disse. Teve um dia que eu abri os olhos e eu vi meu corpo sentado conversando com ela. Alguns dias tive um sonho muito real. Eu estava em pé com algumas pessoas vestidas de branco à minha volta e veio uma vozinha com um lenço na cabeça, muito fofa, com uma ternura que só vovó tem. Ela parou na minha frente e falou: "Você tá pronto, fio?" E eu respondi: "Não, vovó, por favor, eu não tô pronto." E ela respondeu: "Você nunca vai tá, fio." Pérola do céu. Um dos ajudantes dela entregou um cachimbo para ela com muito respeito e cuidado. Ela tocou o cachimbo na minha testa. Na mesma hora, minha cabeça foi para trás e tudo ficou preto. Abri os olhos e eu estava abaixado. Olhei para frente e vi o seu Joaquim, que já tinha aparecido para mim antes. Ele estava abaixado e olhou para mim e começou a fazer um desenho no chão com o dedo. Era um círculo com uma cruz grande com 3 cruzes menores, uma em cada ponta. Ele fez o desenho e sentou em um toco. Tirou o chapéu, esticou o braço para me entregar o chapéu. Eu fiquei olhando para ele e queria pegar, mas sabia que não podia pegar o chapéu, porque a minha família não iria aceitar. Então, a moça de vestido preto e roxo falou: "Pega logo, seu fedapu." Apesar dela me xingar, eu senti que era com carinho, porque ela queria que eu pegasse. Eu acordei e chorei tanto, Pérola. Fui pro cantinho da cozinha onde vi seu Joaquim a primeira vez e chorei tanto. Queria poder sentir que estava no colo dele. Queria que ele entendesse o problema que vou ter com minha família e amigos. Eu fiquei triste porque talvez ele nem a moça de preto e roxo me visitem mais. Como minha cabeça está confusa, Pérola. Fico me perguntando se esses sonhos são reais. Esses cheiros que sinto existem, mas só eu sinto. Eu tô ficando maluco? Essa noite tive mais um sonho. Sonhei que estava na minha rua e comecei a ouvir tambores e uma pessoa falou comigo: "Vai lá, cara, o flecheiro quer te ver." E eu falei: "Já falei com a vovó que eu não posso." E comecei a correr em direção à minha casa. Só que quando passei por uma van que estava parada na rua, saiu um homem alto de trás da van e me deu uma cabeçada no nariz e me derrubou no chão. Minha cabeça doeu tanto e o meu nariz começou a sangrar. Eu achei que era um amigo que mora perto do lugar que a van estava e eu falei: "Poxa, Flávio, por que você fez isso?"
e ele me respondeu: é Tranca-Rua. Você não queira saber meu nome. E saiu me xingando e bravo. Pérola, eu acordei arrepiado até a alma, e sem que eu pudesse controlar, saiu da minha boca Laro e Eixo, Tranca-Rua, Mojubá. Eu tapei a boca com medo da minha esposa ouvir e apaguei de novo. Apesar de ser um sonho, a minha cabeça ficou doendo o dia todo, justamente no lugar da cabeçada. Tomei remédio para ver se passava, mas não passou. Minha esposa falou: você precisa ver o que é essa dor de cabeça. E eu respondi: eu sei o que foi. Eu fico desesperado porque não consigo entender essas coisas. Não posso ir em um terreiro por causa da minha família. Não tenho com quem conversar. Achei vários canais no YouTube, mas os únicos que eu me senti um quentinho no coração foram o seu e o da Mãe Lu. Eu quero muito acalmar meu coração. Não sei o que fazer. Não sei se estou errado. Não sei se realmente isso está acontecendo comigo ou se é coisa da minha cabeça. Só sei que ao mesmo tempo não quero que o seu Joaquim me abandone. Só não posso pegar o chapéu agora. Um grande abraço, Pérola. Queria compartilhar com vocês o dilema que tenho passado. Um grande abraço para você e para o pai Denis. Que Deus nos abençoe. E desculpe os possíveis erros. Estou digitando pelo celular. Oi, irmão. Enfim, você não tá ficando louco. Isso normalmente é o que acontece quando a gente está despertando para o nosso chamado dentro da Umbanda. Mas o que eu posso te dizer é que você não precisa estar dentro da Umbanda para ser da Umbanda. A gente pode ser umbandista sem vestir branco. O que eu vejo mais é que a Umbanda ela é uma filosofia de vida, uma filosofia de fazer o bem sem olhar a quem. Então, a partir do momento em que você ajuda alguém sem nenhuma pretensão, você está sendo um umbandista. Aceita o chapéu do vovô e da vovó. Eles estão tentando, na verdade, te passar um ensinamento. Fique aberto para esse ensinamento e depois replique esse ensinamento. Não importa em que igreja, não importa em que religião. Seja amoroso e respeitoso. Pratique aquilo que eles praticaram com você. É assim que a gente honra aqueles que a gente ama. O dia em que lutei com uma mãe de santo, xingaram a pombagira. Estou enviando esse relato e relutando há muito tempo para enviar, mas gostaria que servisse de alerta para muitas pessoas que vão entrar cedo em terreiro sem saber absolutamente nada sobre a Umbanda. Atualmente tenho 22 anos e entrei em um terreiro pela primeira vez em junho de 2022. Fui somente 2 dias. Todas as vezes que frequentei foi junto com o meu amigo que se chama Max. Em julho, fomos convidados para uma gira de desenvolvimento e logo na semana seguinte entramos para a corrente. Isso nem ao menos nos foi perguntado. Apenas tivemos que participar por já ter ido em uma gira de desenvolvimento antes. Nos primeiros meses estava sendo ótimo, até chegar em setembro, dia 29, onde teve uma gira de Exu Mirim. Eu não incorporei meu mirim. No lugar do mirim, minha pombagira passou na frente, mesmo em ponto de mirim. Eu tinha pouco tempo na religião, achava que estava errada e fui extremamente humilhada após essa gira por ter incorporado uma entidade de outra linha que não fosse da gira. Durante essa gira aconteceu algo que fiquei muito chateada. Uma das irmãs incorporou um Exu Mirim, que começou a usar estilingue e jogar bolinha de papel em todos, até nas entidades, e começou a implicar com o Exu Mirim do meu amigo Max, no qual o Exu dele chegou na minha pombagira e disse: tia, esse menino não para de jogar coisa em mim. E ela apenas disse para ele ficar afastado e dar passagem para a moça, que ela iria resolver, e disse para ele não fazer nada. Naquele momento não senti maldade do lado de ninguém. Sou médium consciente. Quando veio a pombagira do meu amigo, ficou as duas juntas, cantando pontos, puxando pontos antigos, e foi uma energia maravilhosa. Todos estavam adorando e cantando, todos felizes, até que o Exu Mirim voltou a implicar com o meu amigo e jogando bolinha de papel nele, mesmo a moça estando incorporada. E aí a pombagira pediu apenas para o Mirim parar, e foi num tom bem educado. E então o Mirim começou a ofender as moças, e a minha pombagira interferiu e disse: moço, está vendo aquele trono ali, de Mulambo? Aqui é a casa de Mulambo, e eu sou Mulambo também. Apenas respeite a nossa forma de trabalho.
Hoje é dia de festa e a assistência já foi atendida. O trabalho aqui é outro. Estamos pedindo apenas para não jogar bolinhas de papel. E após isso, o mirim parou e a gira se encerrou. Na semana seguinte, já em outubro, durante uma gira de desenvolvimento, a mãe de santo parou tudo para fazer uma reunião e começou a dizer que uma irmã de santo foi humilhada por 2 pombagiras durante uma gira e que aquilo seria inaceitável no terreiro dela, que o que aconteceu foi coisa de quiumba, que não existia outra mulambo dentro do terreiro. Disse coisas absurdas apontando o dedo para mim, na frente de todos, e completou que a partir daquele dia todas as entidades que incorporassem tinham a obrigação e o dever de bater cabeça para ela. Até nisso, tudo bem, respeito a coroa dela. Até que por volta do dia 30 de outubro apareceu um espírito em formato de criança na porta da minha casa. Ele ria muito dizendo: "Trouxe um presente encomendado para você", e apontou para minha janela. Quando olhei na janela, vi um espírito de baixa vibração e eu senti muito medo na hora que vi aquele espírito e tentando entrar na minha casa e de repente meu filho de apenas 2 anos acordou chorando muito. Pérola, ele estava inconsolável. Não adiantava o que eu fizesse. Ele não se acalmava. Até que resolvi ligar para o meu melhor amigo, Max, e ele disse que iriam me orientar sobre o que fazer. E falou para eu fazer um círculo de sal pela casa, e assim fiz. E assim como ele disse, fui orientada pela pombagira dama da noite desse meu amigo. Me orientou em alguns sigilos escritos com pemba preta, e quando terminei, aquele espírito foi arrancado por um puxão de cabelo da minha casa. E só quando ele foi embora, o meu filho parou de chorar. Durou uns 20 minutos esse ocorrido. Após todo o ocorrido, eu mandei mensagem para a mãe de santo pedindo orientação, pois eu não sabia nem o que fazer depois disso, e ela apenas disse: "Fique tranquila, sua casa está protegida, por isso esse espírito não entrou em casa. Axé e boa noite." Então, na mesma noite, uma pombagira muito antiga e com aparência velha se apresentou para o meu amigo Max. E alguns dias depois, ele me ligou pedindo socorro, que estava passando muito mal. Na hora eu estava em casa e fui até a casa dele correndo. Quando cheguei, ele incorporou a pombagira Kakurukaia. Ela se apresentou e disse que alguém fez algo para mim, uma demanda forte, e ela disse que iria me ajudar. E não pediu nada em troca. Passou orientações e assim segui à risca tudo o que ela pediu. Em novembro, dia 23, a mãe de santo me chamou para uma reunião particular e eu fui. Chegando na reunião, ela disse que eu estava confundindo sobre o que é religião de Umbanda, que eu não tenho pombagira e que ela era uma quiumba, e apenas disse que eu deveria ficar em casa até janeiro e que ano que vem iria resolver esse problema com o quiumba, mas que eu ofendi uma irmã de santo e que não tinha nada na minha casa, que eu inventei tudo. Saí de lá bem transtornada e duvidando muito de mim mesma e da minha fé. E foi aí que a minha pombagira em sonho se apresentou como Tatá Mulambo e mostrou muitas coisas que iriam acontecer. E me disse para ter fé que tudo isso já aconteceu lá dentro desse terreiro com outras pessoas e eu seria usada para tentar dar mais uma lição nessa mãe de santo. Mas que todo o ocorrido não era sobre mim e nem para mim. Ela apenas disse para tirar os melhores exemplos e ir aprendendo e não deixar ninguém me humilhar nunca mais. E assim eu fiz. Confiei na minha entidade, até que em janeiro retornei para o terreiro e todas as palhaçadas de reuniões para me humilhar continuavam, até que em fevereiro 2 irmãos de santo me ligaram chorando muito, dizendo precisar conversar, se poderiam passar algumas horas comigo, e na hora senti que algo ruim havia acontecido e os convidei para ficarmos conversando na rua. Eles chegaram na minha casa, eram um casal, os 2 muito machucados, até que papo vai, papo vem, e eles confessaram que se agrediram durante uma briga e foram expulsos de casa, e não tinham um lugar para onde ir. E na hora me deu um aperto no coração, e eu perguntei se poderia ligar para a nossa futura madrinha. Nós 3 havíamos escolhido a mesma madrinha, e então liguei para a futura madrinha e ela disse que estava lá a caminho para me ajudar. E então, meu amigo Max apareceu na minha casa com 2 alguidares e velas e os convidou para entrar na minha casa e disse assim: "Gabi, vamos fazer um padê para ajudar eles. Eles estão precisando de força, tem algo acontecendo com eles há muito tempo e ninguém está ajudando."
E então eu sugeri que a gente ligasse para nossa mãe de santo antes de fazer qualquer coisa, e ela não atendeu e nem respondia as mensagens. Até sentimos no coração para fazer alguma coisa do que cruzarmos os braços diante de tal situação. Assim, fiz um padê para minha pombagira Tatamulambo e fiz do lado de fora de casa. E então senti a presença de outra entidade e não sabia de quem era, mas disse para ficar à vontade, que seria bem-vinda para ajudar, e servi vinho para a entidade. Acendi velas, passei pelos 2 irmãos de santo e pedi que eles acendessem essas velas, e depois tive orientação para quebrar tudo, que era a quebra de energia negativa que estava ali, até mesmo na casa. A moça do casal em particular, com o Max, chorou e o abraçava e pediu para ele se livrar de uma gilete. Em seguida, peguei o Max pelo braço e disse: Max, precisamos ir na encruzilhada agora. Fomos. Ali senti que era para quebrar o padê que eu fiz com a gilete. E ali deixamos tudo e ficamos mais aliviados. Pareceu que a energia dissipou e que não iria mais voltar. Após isso, cedi um espaço na minha casa para o homem dormir aqui, já que eles não tinham para onde ir. E então, eles nos agradeceram por ter ajudado. E ainda chorando, disseram que tem meses que estão mal e pedindo socorro e ajuda para a mãe de santo, e nada resolvia. E ela não estava mais respondendo às mensagens deles. Parece tudo desconexo, né? Mas calma, que tudo faz sentido no final. Após este ocorrido em minha casa, a futura madrinha de santo começou a mandar mensagens para o Max falando mal de mim, dizendo que eu planejei todo esse ocorrido, que eu só sabia manipular a todos e muitas outras coisas ruins. Pérola, aquilo foi de uma facada no meu coração. Eu confiava muito nela. Eu amava muito a minha madrinha mesmo antes de me batizar. E então a chamei para conversarmos num local que já tínhamos o costume de comer juntas. Lá então ela surtou e tentou me bater e disse que eu estava falando mal dela para todos e começou a me acusar de coisas que eu não fiz, mas por respeito a ela, por ser mais velha do que eu me calei. Depois do surto, ela pediu desculpas e disse que estava estressada e que por ela ser filha de Xangô, ela tinha esses surtos de raiva mesmo. Então, eu esperei chegar na minha casa e mandei vários áudios para ela e pedi para que ela não falasse mais comigo. Fiquei bem decepcionada por ela ter feito tudo isso comigo. Após isso, o irmão de santo que acolhi na minha casa apareceu aqui e disse: precisamos conversar sobre a sua madrinha. E me mostrou toda a conversa com ela há meses, ela falando coisas absurdas de mim e sobre a minha espiritualidade. E ele me falou que sentiu que precisava me mostrar aquilo e disse que não estava mostrando as mensagens para que eu ficasse nervosa, apenas para eu saber o tipo de pessoa que ela era. E quando eu vi os prints, eu mandei mensagem para minha mãe de santo e contei todo o ocorrido do dia que acolhi os irmãos de santo sobre ter quebrado o padê, sobre o desentendimento com a minha futura madrinha e pedi licença para sair da casa. Então a resposta que recebi foi que ela não aceitaria que eu saísse da casa antes dela conversar comigo. E assim se passaram 4 dias. Ela fez mais uma reunião para na frente de todos, contando coisas que eu fiz que ela disse que era errado e inaceitável, e novamente me senti humilhada e constrangida. Depois dessa reunião, que foi durante uma aula de desenvolvimento e gira fechada, ela me chamou e chamou todos os envolvidos, e 4 irmãos de santo que estavam separados para ser pai e mãe pequeno. E então novamente começou as humilhações, e ela fez explicitamente na frente desses irmãos, apontando o dedo na minha cara e dizendo: e você, Gabriela, o tempo todo querendo ser mãe de santo, sendo que nem entidade você tem. Eu já te disse uma vez e irei repetir, isso aqui que você incorpora é tudo quiumba, não tem nenhum de verdade. Eu saí de lá chorando muito, me sentindo péssima, só queria pensar, errei tentando ajudar alguém. Como pode ser um crime ter quebrado um padê, sendo que eu senti no meu coração? Então eu comecei a ficar depressiva, não levantava da cama, eu só sabia chorar. Até quase uma semana depois, meu amigo Max veio na minha casa e disse que não estava se sentindo bem e queria sair do terreiro. Até que eu fiquei dias pensando e decidi sair, e mandei uma mensagem e não fui mais naquele lugar. 4 dias após a minha saída, meu amigo Max pediu licença e também saiu do terreiro.
Agora em março fiquei próxima de 2 pessoas que estudam muito e trabalham na bruxaria e não com entidades de Umbanda, e eles me mostraram certas coisas que a Mãe de Santo começou a fazer para eles em forma de vingança. E foi assim que descobri que essa Mãe de Santo fez uma demanda para mim no dia que teve briga com a minha futura madrinha de santo. Ela fez coisas para mim no campo mental, e então é uma luta diária para quebrar essa demanda e de muitos rezos. E agora tive a ajuda de pessoas que está quebrando essa demanda, e é uma Mãe de Santo. Eu tenho sentido melhoras, mas este alerta é para todos os jovens que entram em uma casa sem saber sobre a Umbanda e acabam sofrendo em silêncio por achar que aquilo é normal, ou só é ensinamento e fundamento da casa. E todo o tempo que estive lá dentro não tive nenhum fundamento de Umbanda. Cada coisa que falavam, na outra semana era contradita pela mesma pessoa. É isso. Me desculpe pelo relato grande. Hoje estou muito bem. Meu filho não fica mais doente e está bem protegido, e eu tenho estudado muito. Meus caminhos estão se abrindo. Axé. Olha, Gabi, é triste, viu? Por isso que eu gravo tanto conteúdo falando que é desmistificando falsos pais de santo. O grande problema é o egocentrismo, né? A pessoa se achar mais do que o que ela de fato é. Mas uma das coisas que eu recomendo, não só aqui na internet, como até para os meus filhos do terreiro, eu falo assim, olha, não confia em mim, né? Não confia nas minhas sensações. Você tem que trabalhar as suas sensações, sabe? Aquilo que você está sentindo sobre as suas entidades, porque você é a pessoa que tem a maior conexão com ela. Então, a melhor mensagem que vai chegar das suas entidades vai vir através de você. E eu fico pensando como que a outra pessoa se sente no direito de dizer, ai, isso é quiumba, isso é isso, isso é aquilo, sabe? Eu fico muito assim nessa questão. E é claro, sim, eu já me deparei com filhos que não estão incorporando entidades, mas até então nunca foi quiumba, né? Na verdade era tudo animismo, mistificação desses médiums. Enfim, irmã, continua confiando na sua espiritualidade, tá? Axé. Minha mãezinha guerreira. Minha mãe faleceu no dia 8 de setembro de 2021. Ela tinha diabetes, sempre controlada. Amava viajar, era de muita fé. O alicerce da nossa família após a passagem do meu pai. Ela teve uma manchinha no dedo do pé. Sabemos que foi coisa feita, mas ela perdoou e cuidou com a graça de Deus e nosso Pai Oxalá. O Molu que lhe trouxe a melhora. Ela voltou a viajar. Foi ter com a família em Sergipe em janeiro de 2021. Em março, sem querer, uma das netas pisou no seu pé, o que trouxe tudo de volta. A ferida se espalhou e o seu pé ficou totalmente mumificado. O médico disse que ela poderia viver assim, mas ela sentia muita dor. Então, optou por amputar e me falou em segredo que sabia o que Deus tinha preparado para ela e que era muito bom. Talvez não fosse bom para nós, mas para ela era. Ela teve muita ajuda no plano espiritual durante 5 dias antes da sua passagem. Ela teve muita ajuda dos seus guias e orixás. No dia da sua cirurgia de amputação do pé, ela teve 3 crianças suportando a dor em seu lugar. No hospital, assim que cheguei para trocar de lugar com minha irmã, eu notei que não era minha mãe que estava ali na cama, que era a Suerê, a Rosa da Serra, que intercalava com o menino Zé Pequeno, que conhecemos e descobrimos o nome na madrugada antes do seu desencarne. E a minha herê, Mariazinha, que não recebo, só a vi 1 ou 2 vezes. As crianças vinham e ficavam no corpo da minha mãe enquanto ela estava com muita dor. A minha herê não vai com a cara da minha irmã, sabe? E eu sabia exatamente quando elas trocavam de lugar. A herê da minha mãe, a Rosinha, era conversadeira. O Zé Pequeno era marrentinho e só ficava sério. E a minha herê, a Mariazinha, é birrenta e fica provocando minha irmã. Acredita que minha irmã me falou que de manhã cedinho minha mãe puxou o cabelo dela com birra? Era a Mariazinha. Ela me contou. O enfermeiro veio dar banho nela e a Rosinha falou, eu quero a da mãezinha. E ele perguntou quem era. Eu levantei a mão toda sem graça e ele, da mãezinha? Ele falou. Depois, durante 5 dias, eles vinham e iam, até o dia D, onde o menino Zé Pequeno chegou. Era mais de meia-noite, chamou minha irmã, que achava ser minha mãe.
Depois ele se apresentou e disse que todos os guias estavam no quarto cuidando dela, para minha irmã não ficar triste. Quando amanheceu, minhas irmãs e meu irmão, que moram no mesmo condomínio com a minha mãe, me ligaram, falando que ela não estava bem. Quando cheguei, o menino já tinha ido e minha mãe não acordava de jeito nenhum. Então, coloquei o celular no ouvido dela com o meu filho lhe pedindo a bênção e pedindo para ela acordar. Ali, ela sacudiu o corpo como se tentasse reagir. Era muito amor entre os dois. O neto caçula que nasceu pouco depois do meu pai falecer. Em um determinado momento, minha mãe disse para mim e para minhas irmãs: "Estou cansada de viajar tanto. As idas e vindas, quando as crianças trocam de lugar, acredito eu. Ali nós já sabíamos que não teria jeito, mas foi lindo saber que os seus guias e orixás estavam acompanhando." No dia, quando o SAMU deu a hora de sua partida, a deixaram enrolada com uma coberta azul, a qual a deixou parecida com Nossa Senhora, em seu manto azul. Eu, minhas irmãs, irmãos e sobrinhos choramos muito. Ela partiu nos meus braços e da minha sobrinha, enquanto esperávamos o serviço funerário vir buscá-la em casa. Eu tive forças e fiz o que meu coração mandou. Passei o batom que ela usava todos os dias. Ela era muito vaidosa e alegre. Ela parecia estar sorrindo, feliz, muito linda. Foi um funeral do jeito que era feito anos atrás no sertão. Em casa, ela deitada no sofá e todos os amigos, vizinhos e familiares ali ao seu redor, se despedindo. Em determinado momento, a amiga de um sobrinho disse ter visto 2 homens de branco subindo as escadas da casa da minha mãe. Então pegamos uma foto de família, onde ela apontou justamente o meu pai falecido há 10 anos. Exatamente 10 anos ele veio buscá-la, e o semblante da minha rainha era de paz e de muita felicidade. Ela voltou para a casa onde meu pai e outros familiares a aguardavam. Pérola. Um mês antes, minha irmã estava ouvindo um choro de mulher dentro de casa durante quase todas as noites. Um choro muito sofrido. Só moravam ela e minha mãe na casa, e minha mãe nunca ouvia. Dias depois, fui levar minha mãe a uma consulta e minha cunhada, que foi junto, também ouviu esse choro vindo do consultório e perguntou para mim: "Você estava chorando por quê?" Dava para ouvir aqui de fora. Só que eu chorava assim, mas em silêncio, escondido, enquanto a médica conversava comigo e com a minha mãe. Acredito que era a sua mãe, Iemanjá, chorando por sua filha. Minha mãe era feita de santo no candomblé há quase 40 anos, só que fez uma obrigação para não precisar abrir terreiro, sempre recebendo seus guias em casa, onde tinha seu congá, que nos ficou de herança. Sou da Umbanda, ainda não me desenvolvi, mas sinto, ouço e vejo. Ouço suas vozes em minha cabeça. Meus guias se apresentam falando seus nomes em minha cabeça. Durante os afazeres domésticos ou em sonhos onde acordo repetindo os nomes ou cantando os pontos. Amo e sei que sou muito amada pela espiritualidade e só tenho a agradecer. Sou filha de Ogum. Minha orixá ancestral é Mãe Oxum e tenho como mãe Iemanjá e Ansã. São todos muito presentes na minha vida. Levei muito tempo para sentir que poderia compartilhar com todos essa história, que para mim é muito forte e maravilhosa. Obrigada e gratidão. Oi, Pérola, sua bênção. Me chamo Solange, sou de Santos, São Paulo e acompanho o canal desde 2020. Beijo, Solange, que Mãe Iemanjá te abençoe. Mais um exemplo, de como a espiritualidade ama, sabe? Como eles amam, como eles intercedem por nós e estão sempre com a gente. Amparo de uma mãe. Há uns tempos atrás, eu estava com alguns problemas dentro de casa com a minha família, e a única coisa que eu queria era o apoio da minha mãe, que ela me defendesse e me protegesse, algo que nunca aconteceu. Sempre me sentia rejeitada e em momentos de conflitos eu só queria me sentir protegida por ela, e isso fez aflorar minha depressão novamente. Só que dessa vez eu estava com um esgotamento físico e emocional. Eu estava muito cansada. Passava o dia inteiro dormindo, não tinha vontade de comer. Comia só para sobreviver, mesmo não querendo. E não via mais graça nas coisas. Era tudo preto e branco. Nada me fazia feliz e nada me deixava mais triste quanto a minha família.
Me vi perdida de mim mais uma vez e mais uma vez desnorteada. Uma parte de mim parecia que tinha morrido. Eu não tinha mais brilho, não tinha mais disposição. Me via frustrada, decepcionada e irreconhecida. Me olhava no espelho e não sabia quem eu via. Não sabia qual era a minha identidade e cada dia que passava mais intrigas na minha casa com a minha família contra mim. Não tinha o apoio de ninguém. Eles me viam como a errada e como se eu fosse a única culpada e que eles fossem perfeitos. Sim, eles são narcisos. E eu por muitas vezes me calei e me tranquei no meu quarto, porque não ia fazer diferença eu retrucar contra eles e me defender, já que de todo jeito para eles eu estava errada, e isso só iria me fazer mais mal do que eu já estava. Em uma certa noite, eu me via desesperada, sem rumo, sem chão, sem brilho e disposta a acabar com tudo. Estava deitada na minha cama e só sabia chorar. Senti uma dor que doía na alma. Meu peito ardia de dor. Não conseguia respirar. Era sufocante. Parecia que não existia mais oxigênio. Os nós da minha garganta doíam, que desciam rasgando. E eu só sabia chorar e pedir desculpa para os meus guias e agradecer tudo que eles fizeram por mim. Eu planejava minha partida. E que eu sabia para onde eu iria depois de tentar contra mim. Pedia desculpa aos guias por acabar sendo ingrata, por eles terem me protegido diversas vezes de pessoas que queriam o meu mal, de quem tentou me ferir, me machucar e tentar contra a minha vida, e que por muitas vezes nos caminhos escuros da vida, eles foram a luz para iluminar os meus caminhos, eles foram meu suporte, eles me deram força e apoio, para mim não desistir de mim mesma, e que me mostravam que eu não estava sozinha. Eu agradecia e pedia desculpa por todos, até por aqueles que eu não conhecia. E naquela hora eu senti uma presença no meu quarto. Senti a presença de uma mulher com energia materna se aproximando de mim. Ela tocou em mim com toda aquela dor. Aquele choro que encharcava o meu rosto e o meu travesseiro acabou. Desapareceu instantaneamente. Aquela energia materna de ter um colo de mãe, de se sentir protegida, de se sentir amada, de ser acolhida, aquela vibração. E por mais que eu quisesse sofrer e chorar e continuar com os meus pensamentos catastróficos, ela não deixava eu sentir aquela dor ou sequer derramar uma lágrima. Fiquei abraçada no meu travesseiro enquanto sentia ela sentada do meu lado me acalmando. Sentia a presença dela e de vários guias no meu quarto. O quarto estava cheio, mas eu sentia uma paz, mas permanecia triste por não ter quem eu queria ali comigo. Não sei quem era aquela mulher, mas sei que era minha mãe, dona da minha cabeça e que sempre esteve comigo, me dando seu colo. Já foi surrado no meu ouvido o nome do meu orixá, Obá, e já disseram que eu também tenho ligação muito forte com Mamãe Oxum. Bem, só tenho a agradecer por ela ter me dado seu colo em momentos em que eu estava aflita e me via sem rumo. O acidente nos deixa em estilhaços. Já suas águas nos reúne, nos movimenta, nos cura e nos faz seres completos e complexos. Mãe Oxum me fez olhar no espelho e ter que lidar com as minhas angústias afetivas. Quando ela não concedeu o amor pedido, compreendi que sua orientação era para eu cultivar o amor em mim, por mim, e assim não mendigar afetos alheios. Oxum sabe que os frutos do amor dá no seu tempo. Oxum me ensina a valorizar o tempo em que estou comigo mesma, amadurecendo, me revendo, compreendendo o que significa de fato o autocuidado. Oxum me ensina a não fazer relações de escoras afetivas e que só é possível isso valorizando a delícia de cuidar profundamente de si mesmo. Sem essa mãe, eu nunca iria saber como é essa sensação de ter uma mãe que realmente me ama, de como é ter uma mãe que te protege com unhas e dentes e como guerreira nunca deixaria o seu filho desistir de uma luta. Me fez mais forte e me mostrou que por mais que eu não tivesse colo de uma mãe carnal, que eu teria o colo de uma mãe espiritual e que eu nunca estaria sozinha. Quando eu caí, meu pai Ogum me levantou. Quando eu sofri, Mamãe Oxum me amparou. Nos dias de hoje, ainda continuo em atrito com a minha família, pois ainda moro com eles e sou menor de idade. Estou bem melhor. Estou levando um dia de cada vez e tentando ser forte.
Ainda não faço parte da religião, mas tenho um grande carinho por Obá e Oxum. É isso, Pérola. Muito obrigada por ler o meu relato e que a mãe Obá e Oxum te protejam e te abençoem. Oi, Perolinda, como está? Espero que esteja bem. Me chamo Manuele. Já mandei alguns relatos para você e hoje quero contar um que me marcou muito e me salvou de tentar cometer algo contra a minha própria vida. Manu, sua linda mãe, já te abençoe. Eu me emocionei com o seu relato. Obrigada por compartilhar com a gente. Tô aqui segurando o choro para não chorar. Eu acho que esse relato ele não precisa de comentários. Força, viu? Força, você não tá sozinha, tá? E tudo isso vai passar. Os momentos ruins também passam. Eles parecem uma eternidade, mas eles passam. Vila dos Pesadelos. Eu e minha esposa nos mudamos para uma cidadezinha chamada Vale das Sombras, no interior de São Paulo. Era um lugar isolado e misterioso, cercado por florestas densas e rumores assustadores. Arrumei um emprego como vigia noturno em uma antiga mansão abandonada que ficava no topo de uma colina. A mansão era conhecida como Vila dos Pesadelos e diziam que coisas tinham ocorrido lá no passado, mas eu era cético e não acreditava nessas histórias. Naquela noite, assim que chegamos ao local, fui informado pelo supervisor que o vigia anterior havia desaparecido misteriosamente. Ignorando os avisos silenciosos do meu instinto, decidindo assumir o lugar naquela residência assustadora. Minha esposa tentou me dissuadir, mas eu estava determinado a provar que tudo não passava de superstição boba. Adentrei a mansão, sentindo um arrepio percorrer a minha espinha. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, com móveis antigos e desgastados. O local parecia ter sido abandonado há décadas. Peguei minha lanterna e comecei a fazer a ronda pelos corredores sinuosos. À medida que a noite avançava, senti uma presença forte pairando pelo ar. A escuridão era opressiva e os barulhos, filhos da noite, ecoavam através dos corredores vazios. Enquanto caminhava, ouvia passos sussurrantes e risos abafados ao longe. De repente, uma sombra se moveu no canto do meu olho. Virei-me rapidamente, mas não havia nada além da escuridão. Minhas mãos suavam e meu coração acelerava. Lutei para manter a compostura, lembrando a mim mesmo que não havia nada para temer. Continuando minha ronda, entrei em um quarto empoeirado. Os móveis estavam cobertos por lençóis velhos e a janela estava aberta, permitindo que a luz da lua iluminasse o ambiente. Foi quando vi um reflexo no espelho antigo. Virei-me lentamente e me deparei com uma figura pálida e desfigurada no reflexo. Era um rosto cadavérico, com olhos vazios e um sorriso sinistro. Senti um frio na espinha e, num instante, o espelho se quebrou em estilhaços, caindo ao chão. Então, as luzes começaram a piscar, Pérola, alternando entre a escuridão e uma luz fantasmagórica. Os risos abafados se intensificaram e ecoaram por toda a mansão. Eu estava cercado por uma presença maligna. Decidi correr para a saída, mas cada porta que eu tentava abrir estava trancada. O ambiente parecia ter se transformado em um labirinto claustrofóbico. Meus passos ecoavam pelos corredores enquanto risadas perversas pareciam me seguir. Desesperado, encontrei uma pequena escadaria que levava ao porão. Sem muitas opções, decidi descer. A cada degrau que eu descia, a atmosfera se tornava mais opressiva. As paredes pareciam suspirar e estavam impregnadas com um cheiro podre. Ao chegar ao porão, deparei-me com uma cena macabra. Velas acesas iluminavam uma sala repleta de símbolos e escrituras estranhas. Uma figura encapuzada estava de pé no centro, cumprindo algum tipo de ritual sombrio. Antes que eu pudesse resistir, a figura mexia a cabeça e seus olhos brilhavam com um fogo sinistro. Um arrepio percorreu todo o meu corpo e senti minha energia sendo drenada. Eu estava preso em um pesadelo vivo. Com as últimas forças que me restavam, corri em direção à escada, deixando para trás o horror que permeava aquele lugar.
Ao emergir da mansão, fui recebido pela luz do sol nascente no horizonte. Nunca mais voltei à Vila dos Pesadelos. Desde então, evito falar sobre aquela noite terrível, mas sempre que olho para a mansão no topo da colina, sinto um calafrio percorrer minha espinha, lembrando das forças malignas que habitam aquele lugar. Tá amarrado em nome de Exu? Não gostaria de ir num lugar como esse? E esses pesadelos, será que é um sonho ou será que foi real? Porque ficou algo meio que misturado essa sensação pra mim. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo para ajudar a gente. Muito axé e até o próximo vídeo.